ponto singular que particularmente tem feito um grande diferencial na minha vida e fez na minha juventude. Muitas vezes ficamos querendo tantas coisas dentro da igreja, como jovens, e nos esquecemos que existe algo tão profundo ainda a se viver e a se buscar. Em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés é desafiado a conduzir ao povo, ele diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui, Senhor. Eu não quero andar sem que a tua presença esteja comigo. No aspecto de viver, no aspecto ministerial, no aspecto de conduzir a igreja, ser conduzido como igreja. Ele fala: eu preciso que a tua presença seja comigo. Mas não obstante a isso, Moisés ele dá um passo à frente, e eu queria que nós, nessa noite, que essa comunidade desse um passo à frente. Ele diz: Senhor, deixa eu te fazer mais um pedido. Eu rogo que o Senhor me mostre a sua glória. Estamos falando de um homem que tinha visto posteriormente o mar vermelho se abrir. Estamos falando de um homem que tinha visto as pragas contra Faraó. Estamos falando de um homem que estava vendo o maná descendo do céu. Estamos falando de um homem que estava testemunhando ocularmente grandes feitos divinos, impactantes. Mas ele para e diz: Deus, eu preciso que o Senhor me mostre a sua glória. E quando nós falamos da glória de Deus, parece que a ideia que nos foi passada é que esta glória é um anexo ou faz parte de uma coisa anexada a Deus. A glória de Deus é um anexo, não é o próprio Deus em si. Mas os teólogos, eles defendem que a glória de Deus é o próprio Deus em sua totalidade. A glória de Deus é tudo aquilo que Deus é: o seu domínio, o seu esplendor, a sua soberania, o seu governo. E isso permeou, passou em muitos corações de homens bíblicos como Davi. Davi, no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz, aleluia, e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor, Ele é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Ele está falando que Deus, Ele é a luz e a salvação. Mas não só luz e salvação, mas a fortaleza da sua vida, de quem me recearei? Ele continua: quando os malfeitores vêm sobre mim, eles é que tropeçam em cá. Ainda se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aí no versículo 4, para mim um dos textos mais sublimes e cheio de verdades. Ele podia ser: eu mato os meus inimigos com a sua intolerância. Não, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Observe o numeral 1, singular. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. É o nosso passo à frente. É o buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com a finalidade para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Jovens, moças, meninos, o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é como nós estamos no estado ou não de contemplação da glória de Deus, e querendo enxergar esta beleza, contemplar a beleza do Senhor. No Salmo 84, no final ele diz: mas é melhor estar à porta, mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Qual é o teu maior desejo
desejo apenas do casamento, não é o desejo ministerial, mas é o desejo para a vida, porque contemplar a beleza do Senhor, estar em fascínio pelo próprio Deus, é algo contagiante e impactante, que está se perdendo neste mundo, e a igreja hoje não consegue mais ter esta realidade, porque a glória de Deus descia na tenda da congregação, cronologicamente falando. Depois o Senhor vai erguer o tabernáculo e eles vão colocar a arca da aliança no tabernáculo. Depois Salomão vem criar o templo e a arca vai para o templo. E eles iam ao templo, eles iam no tabernáculo, na tenda da congregação, para buscarem a face e a glória de Deus. No versículo 5 do Salmo 27, Davi diz algo muito mais profundo. Porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, fazendo uma linguagem no tabernáculo. No recôndito do tabernáculo me acolherá. Ele está dizendo que não quer ainda estar habitando num templo físico, mas Ele quer fazer de Deus a sua própria habitação. No dia da adversidade, Ele me acolherá. No recôndito, no âmago, no local principal, elevar-me-á sobre a rocha. E no versículo 8 do Salmo 27, Davi diz: Senhor, buscarei a tua presença. Deus responde: buscai, pois, o meu rosto, buscai, pois, a minha face. Muitas vezes as grandes catástrofes dentro da vida da igreja, emocionais, na juventude, líderes, porque não buscam a face e a glória de Deus, mas buscam as glórias deste reino. Quando Satanás chega para Jesus e diz: te dou as glórias deste reino, se prostrados me adorares. Qual é a glória que vocês estão desejando? Qual é a glória que mexe comigo e com você? É a tua glória ou é a glória do Senhor? A beleza do Senhor, a majestade do Senhor. No Salmo 84, um belo salmo, os filhos de Corá, eles vão dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Aleluia. Rei meu, aleluia, e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, porque louvar-te-ão perpetuamente. Observe que o desejo de Moisés, de Davi, dos filhos de Coré, é objetivamente o próprio Deus e a glória do próprio Deus. Aleluia. A ênfase, o objeto do nosso culto, o objeto das nossas famílias, das nossas relações, aonde o adultério, a prostituição, aonde o pecado não poderá nos tocar, é quando um dia nós estarmos debaixo de um estado de contemplação pela glória do Senhor. Coisa que Hofni e Finéas não conseguiram, os filhos do profeta Eli. O 2 Samuel fala que eles não se importavam com o Senhor, que eles desprezavam a oferta do Senhor, que ele era filho de Belial, que eles se deitavam à porta da tenda da congregação para se prostituírem, com toda uma instrução do seu pai como sacerdote, de toda uma instrução de um legado, mas mesmo assim não foi suficiente para que eles se convertessem ao Senhor. E qual é o resultado? Eles morrem. Israel vai para 2 batalhas, perde 2 batalhas no capítulo 4 de 1 Samuel. E chega a notícia para Eli e para a sua nora de que eles haviam morrido. Ela tem dores de parto, ela tem um filho, e as mulheres tentam consolá-la: quando você teve um filho, fique feliz. Ela disse: eu não posso ficar feliz, porque a glória de Israel foi embora.
20 anos sem a glória de Deus. Será que hoje nós não estamos vivendo um tempo de calor? Será que o pecado não tem nos deixado frios? Será que hoje o pecado não tem nos deixado apáticos? Em 1 Samuel diz que o povo levantava lamentações a Deus por causa da ausência da glória de Deus. Mas nós temos uma boa notícia nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aleluia! E vimos a sua glória, Como a glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra habitou tem a ideia de tabernaculou. Assim como Deus outrora havia preparado a sua tenda no deserto para Israel, assim como Deus havia feito o tabernáculo, assim como Deus havia feito o templo, agora chega uma nova realidade para mim e para você, que é o próprio Cristo. Deus arma a sua tenda em Cristo, e nesta tenda tem o que? A glória. Aleluia! A glória que foi depositada. Em Colossenses vai dizer que Deus, aprove a Deus que nele em Cristo residisse toda a plenitude da divindade. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não fosse resplandecido a luz do Evangelho da glória de Deus. O grande intolerante que vai desembocar nesses ativismos, nesses liberais, o grande opositor, que eu vou chamá-lo de antiglória, é o Deus deste século, que cega o entendimento para que não seja resplandecido a luz do Evangelho. Observe a palavra luz do Evangelho. O tema proposto para essa noite é luminares. Porque se nós não temos luz sobre o Evangelho, no Evangelho, dificilmente teremos uma vida cristã saudável e sadia. Porque no capítulo 1, verso 17 de Romanos, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho são as boas novas da salvação, em que eu e você estamos debaixo da ira de Deus. Como diz em Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste segundo o príncipe desse mundo, segundo o curso deste mundo, segundo as potestades do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, com o seu grande amor, Ele nos amou em Jesus Cristo. Aleluia! No Evangelho, punindo, matando a Jesus, trazendo um sacrifício que lhe agradasse, fazendo um processo de redenção, comprando você, como diz em Apocalipse, que Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Você e eu fomos comprados do poder do pecado e da vida de escravos que o pecado nos dominava, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! E essa luz do Evangelho não tem sido clara para muita gente, e o grande caos é porque o diabo coloca o véu e acha que culto é música apenas, e nós ficamos frustrados com a vida. Quando vêm os desafios, quando vêm as lutas, quando vêm as perdas, quando vêm os nãos, quando vêm as humilhações, nós podemos elevar os nossos olhos para os montes e saber que do alto